Bom dia, professor Sarto novamente aqui com vocês, resolvendo questões de física. E hoje nós escolhemos uma questão do Enem 2009, que fala sobre um assunto importantíssimo, que é cosmologia, ok? Cosmologia é um assunto da física que ele é bem interdisciplinar. Ele aborda questões de filosofia, de história, de geografia e de física. E o nosso interesse aqui é esclarecer algumas teorias, ok? Então, vamos à questão. Como sempre, questões do Enem, bem grande, né? A leitura é importante, porque através da leitura adequada vai fazer com que a gente entenda o que se pergunta. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria do Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar: A. Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha. Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. Gente, olha, Ptolomeu, ele era defensor do geocentrismo. Ele segue a linha de raciocínio de Aristóteles, né? Onde a Terra é o centro do universo, nós somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, nós estamos no centro do universo. E ele procurou traduzir isso no seu livro, né? A Grande Síntese, mais conhecido como Almagesto, onde ele apresenta a lógica do cosmos. Foi considerado um livro tão importante na época, que aí se passaram mais de 1000 anos para que se conteste essas alegações do livro de Ptolomeu e de Aristóteles, que era o pensamento de Aristóteles também. Então, é o seguinte, essa resposta, quando ele diz que a resposta, Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais, não é verdade. As ideias não foram valiosas, tanto é que ele para o conhecimento atual é inadequado. Era consistente com muitas observações da época, mas para hoje é extremamente inadequado. Nós sabemos que a Terra não é o centro do universo. Nós sabemos que os planetas giram em torno dos seus próprios eixos e giram em torno do Sol, e o Sol faz parte de um sistema de infinitos, talvez infinitos sistemas que a gente não tem conhecimento. Então, o sistema dele era totalmente arcaico, mas era apreciado pela Igreja Católica, né? Que na época, se o centro dissesse que a Terra não era o centro do universo, morria, né? Assim, Giordano morreu queimado que nem bruxo por conta dessa heresia de dizer que a Terra
não é o centro do universo, que nós, filhos de Deus, não moramos no centro do universo. Então, esse item A é falso, porque ele diz que apresentou ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Não, foram ideias que não puderam ser provadas nem testadas. O item B diz: Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo, explicado no contexto político do Rei Sol. Primeiro, na verdade, Copérnico ele tratou de explicar o movimento dos astros, onde ele dizia que a Terra não era o centro do universo, mas o Sol também não era. Aqui na questão diz, como o Sol é o centro do universo. O centro do universo, o Sol estava perto do centro do universo para Copérnico. E, na verdade, era uma questão científica, não era política. Não havia política, havia um contexto científico de explicar a origem do universo. O homem sempre quis explicar de onde foi que ele veio. Copérnico tinha a inspiração era no sentido político, e não no contexto, no sentido científico, e não no contexto político, né? O item C diz: Copérnico viveu uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Observe bem, Copérnico viveu entre 1473 e 1543. Era na época do nascimento do protestantismo, da reforma protestante, era na época da Inquisição da Igreja Católica. Não havia liberdade nenhuma, nem política, nem científica, nem nada. Fazia parte do final da Era das Trevas, da Idade Média, né? Onde o povo não tinha... o povo era comandado pela igreja. A igreja era toda poderosa. Depois fez um pacto com os reis, aí na história vai dizer, e vai contar isso, mas a igreja era muito poderosa. Quem diria que a Terra não era o centro do universo, que o homem, o Filho de Deus, não morava no centro do universo, era morto, era preso. Galileu teve que negar a verdade porque teve medo de morrer. Mesmo assim, ficou preso até o resto de sua vida. Então, essa questão é falsa porque era uma época conturbada, período no qual se iniciou a Reforma Protestante, quando os dogmas da Igreja Católica começaram a ser questionados. Era uma época realmente de conflito, então não havia liberdade. Então o item B é falso por isso, né? Aliás, o item C é falso por isso. Não havia... a pesquisa científica não era livre. Na verdade, a pesquisa científica veio ser livre depois da Revolução Científica, né? Já aí na Idade Moderna. No item D diz: Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha. Também não é verdade. Kepler também era um cientista e também buscava a resposta científica da origem do universo. Então, Kepler ele tinha os instrumentos, ele tinha boas medições. Kepler tinha uma das melhores inteligências da época, mas ele não tinha os dados, os números necessários. Tanto é que ele vai trabalhar com Tycho Brahe e ele se apropria do trabalho de Tycho Brahe e, na verdade, como vocês estão vendo, é uma grande junção de ideias. As ideias de Ptolomeu, parte delas foram aproveitadas por Copérnico, partes das ideias de Copérnico foram aproveitadas por Kepler e parte das ideias de Tycho Brahe também por Kepler. Vamos ver quem é Tycho Brahe. Tycho Brahe era um cientista difícil, de temperamento difícil, mas o Kepler trabalhou com ele e se apropriou dos números dele. Ele tinha medições geométricas muito boas, ele tinha medições dos astros, a distância entre planetas, o movimento, ele tinha muita coisa matematicamente importante. Então, Kepler se apropriou disso. E Tycho Brahe ele formou o sistema ticônico, uma espécie de sistema híbrido entre o sistema de Ptolomeu e de Copérnico, né? Ele explica o movimento retrógrado do planeta, né? O planeta ele tem um movimento desajustado em relação à ordem do universo, né? A elíptica do movimento de translação da Terra, por exemplo. Esse movimento ele forma... ele faz epiciclos, né? Ele faz epiciclos. Dentro do próprio ciclo, ele vai girando de forma... tanto que o nome planeta quer dizer
uma pessoa com movimentos desajustados, né? Louco, doidinho, né? Então, ele explica todos os planetas, menos a Terra gerada em torno do Sol. Então, Tycho Brahe tinha também suas limitações. Então, essa questão do item D, ela é falsa porque não foi para atender às necessidades da expansão econômica, até mesmo porque naquela época ninguém pensava que estudar o universo ia ter expansão econômica para isso. Na verdade, até hoje, não há expansão econômica quando se estuda o universo. Né? Estados Unidos, Rússia, naquela Guerra Fria, eles, eles foram em busca do universo por uma questão de poder, por uma questão de deter informações, satélites, as guerras, armamentos no espaço, tudo era uma... E sempre custou muito caro, ele nunca foi lucrativo, nunca deu lucro se expandir no universo, senão ele já tinha passado até do sistema solar. No item Edis, Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. Lembre-se que o grande marco na mudança da revolução científica foi o método científico, onde as pessoas falavam sobre a órbita, sobre o movimento dos planetas, mas não provavam. E o método científico mudou a ciência num todo, a biologia, a química, a física, onde as pessoas não só falavam, mas eles podiam observar, testar, fazer experimentos e depois teorizar, fazer uma teoria, né, em cima da hipótese que foi criada da sua observação. O método científico ele funciona até hoje. Hoje você vai fazer uma vacina para o Covid, então vai se testar a eficácia da vacina nos animais, depois vai para as pessoas para testar se a vacina realmente ela não traz nenhum malefício e se ela traz benefício, e os testes vão aumentando de 10 pessoas para 100, para um universo maior, durante um período de observação para que esse método fique comprovadamente. Depois aquilo é publicado, e essa publicação para que haja um questionamento da comunidade científica para ver se é verdade. Então, o método científico muda a história após a evolução científica. E esse item é verdade. Na verdade, Kepler apresentou uma teoria científica que, graças ao método aplicado, pôde ser testada e generalizada. As leis de Kepler foram generalizadas para todos os corpos celestes que gravitam em torno do Sol e foram obtidas a partir de medidas astronômicas de Tycho Brahe. Então, essa questão, o item 7 é o item E. É uma coisa muito bonita. Vocês, inclusive, já têm um vídeo, que eu já passei alguns vídeos para vocês lerem, perdão, para vocês assistirem, como o Cosmos, né? E vocês vão ter essas respostas. A literatura é muito rica, é um assunto muito interessante, como eu disse, é interdisciplinar, envolve física, história, geografia, né? Envolve uma série de biologia, química, envolve uma série de ciências e de disciplinas, ok? Eu espero ter contribuído mais uma vez para que vocês possam, com segurança, dominar esse assunto. Tá? Boa semana, bom dia.